Podville, quinta temporada. E o episódio de hoje é daqueles que tem uma questão pessoal junto. Porque é daquelas pessoas que viveram um sonho comigo, que foi sair do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, e vir a Joinville, né, com 20 e poucos anos, né, para correr atrás da máquina, correr atrás dos sonhos. E ele é uma dessas pessoas, né, que tantas outras, né, que ficaram na região, que Deus tem abençoado e tem prosperado. Hoje eu estou aqui com Cristiano Correia, da 300 Gestão. E aí, Cristiano, tudo bom, cara? Quanto tempo? E aí, Ivan, quanto tempo mesmo? Obrigado pelo convite. Uma honra aqui bater um papo aí. E realmente tem anos e anos de história aí pra nós bater um papo aí. É, Legal. um dos motivos de eu convidar o Cristiano, claro, é pela nossa amizade, pela relação, né, desde o tempo do Rio Grande do Sul, mas contar um pouquinho dessa história, Cristiano, que ela é tua, é minha, mas é de muita gente da nossa região, né? É. Que veio jovem pra cá e veio batalhar, buscar oportunidade e aconteceu, e as coisas aconteceram. Cristiano, tu é de que cidade no Rio Grande do Sul? É Santa Cruz ou Venâncio? Eu sou Santa Cruz. Santa Eu Cruz. sou natural de Santa Cruz do Sul. Eu, 2004 eu entrei na USC. eu não te deixei uma vez em Venâncio. Não. Eu tô me confundindo. É que era aquelas viagens de entre 5, 6 Seis. dentro do carro pra rachar a gasolina, ir na sexta e voltar no domingo. É isso mesmo. Que loucura, né, É cara? loucura. É, mas eu sou natural de Santa Cruz e eu entrei na Universal lá em 2004. 2004. Em Santa Cruz. É. E 2006 veio pra cá daí. Janeiro de 2006. 20 e quantos anos? Eu tinha 2006. Eu tava com 25 anos. 25 anos. Tava fazendo Tu é de 26. 81, 82? Sou de 79, eu faço em Eu outubro. também eu sou de agosto de 79. Eu sou de outubro de Pô, tu 79. parece bem mais velho, cara. É que eu durmo com a cara na brita. Trabalhou nas minas de carvão em Criciúma. Fazia tijolo. Então tu vem pra Joinville pra trabalhar na Universal Tabacos, aqui no condomínio Perini, que estava iniciando o Isso. projeto naquela época, né? Isso. Tu ficaste até quando na Universal Tabacos? Eu vim, na verdade, no início na implantação, né? Eu vim só pra fazer aquele primeiro período, os primeiros 3 meses, pra ajudar a fazer o start aqui, né? Fazer o treinamento e acabei ficando. E aí eu vim em janeiro de 2006, eu vim pra cá e eu saí da empresa em abril de 2012. Abril de 2012. Aqui eu fiquei 6 anos. 6 anos em Joinville. 6 anos, né? Fiquei 6 anos em Joinville, Fiquei 6 anos, 2012, em Joinville, na Universo, né? Daí eu saí e fui trabalhar na outra empresa em Joinville também. Aí, em 2014, eu me mudei de Joinville e fui para Itapema. Essa decisão, porque a gente estava até conversando aqui fora do ar antes, a gente vem de uma região da CLT, né? De trabalhar, de ter o orgulho de trabalhar na mesma empresa até o final né? A gente é da região e da geração, né? Isso. Se tu pegar, a gente é final geração X, né? Mas a geração é a geração de poucas trocas de emprego, com tradição, e aí os nossos pais muito mais, ainda baby boomers, né? Sim. Na linha que o certo é criar raiz e criar limo na mesma empresa e fazer carreira dentro da empresa, né? É uma questão de orgulho, né? De poder... Estou há tantos anos na... O tempo de empresa, eu escutava meu pai falando que o tempo de empresa era orgulho de ter 1, 2 assinaturas na carteira de trabalho, né? Que era acertar de primeira. Isso é difícil, né? Isso é difícil acertar. Mas a gente vem dessa região, né? E a ideia era essa, né? E, bom, passou esse período universal ali. Cara, como é que foi onde é que apareceu o Itapema? Como é que foi essa transição na tua vida, cara? Que é uma coisa que eu nunca te perguntei, cara. Eu acho que é legal a história e é bem pra nós bater um papo. Eu acho que essa história eu tive consciência depois, tá? Hoje eu falo bastante sobre isso, mas eu levei alguns anos para ter consciência. Acho que a mudança de mentalidade, porque na vida da gente, né, é a nossa mentalidade, é o nosso jeito de pensar. E prerrogativa zero, tá, galera? Sobre certo ou errado é o que aconteceu na minha vida. E quando eu vim para 2006, né, com 20 e poucos anos, ainda a gente é moleque e pavio curto, né? Na tomada de decisão que eu vim para ajudar aqui no início e
E aí eu fui convidado, eu levei meia hora para tomar a decisão, né? Disse, quer vir para cá? Funciona assim, funciona assado, as regras são essas. Eu disse, bora, tô indo. O convite para ficar em Joinville, sair de Santa Cruz, e a E tua decisão demorou 30 minutos. 30 minutos. Dentro do RH. E aí a gente para e começa a analisar que a gente não avalia tudo que está envolvido nisso, né? E naquele momento eu não avaliei. Eu nunca tinha morado longe da minha família, dos meus irmãos e dos meus pais, né? Pai e mãe, na época, moravam juntos e tinha meus irmãos em Santa Cruz. Eu nunca tinha avaliado isso, mas a decisão era da busca do sonho, da realização, de conquistar, né? Das promoções, do crescimento, enfim. E aí, obviamente, todo mundo tem essa ambição de crescer e o próprio o ego não no pejorativo, né? O ego de conquista, de saber que a gente pode fazer alguma coisa. E a decisão foi baseada em cima disso e azar das consequências, né? Só que sobre tudo isso, sobre as condições financeiras e tal, e não é sobre o bolso, é sobre a mentalidade, né? Então, no começo, e a gente vinha disso, e tu acompanhou e tu me viu Sim. isso muitas vezes, era trabalhar 12 horas, 14 horas, trabalhar sábado, trabalhar domingo e tal, e eu não tinha tempo para visitar minha família. E a minha família também não tinha tempo. Então, se nós não tinha tempo, ninguém tinha tempo e ninguém se via. Mas, de novo, hoje eu tenho muito claro isso, que é jeito de pensar, não é o real tempo, né? A gente coloca desculpa onde é que não tem. E aí, o que aconteceu? 2006 eu desci uma vez no ano, no final do ano, depois da safra, eu desci uma vez para ver minha família. 2007 de novo, 2008 de novo. 2009, olha só como a cabeça da gente, a gente cria um mapa de mundo e a gente cria os próprios muros da gente, né? Em 2009, eu faço aniversário dia 30 de outubro, meu pai faz dia 20 de outubro. E dia 20 de outubro de 2009 era num sábado. E aí eu organizei, na época eu não tinha carro, olha só, eu já estava trabalhando 6, 7, 8, 9, 4 anos aqui. E não tinha conquistado o carro. E eu não tinha o meu carro. E aí eu organizei para ir de ônibus, para ir pro Rio Grande do Sul, para Santa Cruz, na sexta-feira de noite, chegava sábado de manhã, passava o aniversário com o pai, domingo de noite pegava o ônibus, segunda-feira de manhã eu tava aqui para trabalhar. Saía 7 horas o ônibus daqui. Exatamente. Como é que é o nome da empresa ainda? A que fazia lá era Via Sul. Via Sul. Parava em 112 municípios. Não podia ver uma aba com uma lâmpada embaixo. Porra, cara. Na época a viagem era 14 horas, 12, 14 Dando horas. tudo certo, né? Dando tudo certo. Tudo certo. Tinha duplicação do sul, da BR-101 na parte sul ainda, era um caos. Mas enfim, programado aconteceu, fui lá, e aí, né, nossa terra, gaúcho, recebendo festa de aniversário, churrasco, cerveja, tudo certo, meus irmãos estavam lá no pai, mas ali tinha uma coisa que estava acontecendo que eu ia descobrir isso alguns anos depois. E começou, né, depois, olhando para trás, a gente começa a identificar os sinais que a vida dá e a gente não percebe. Fui no aniversário do pai, tudo certo. Beleza. 10 dias depois eu tô de aniversário. O que é normal, né? Meu irmão me liga, meu outro irmão me liga, minha mãe me liga. E eu disse pra mãe, mãe, deixa eu falar com o pai. Não, teu pai foi embora. Eu disse, como assim meu pai foi embora? Foi embora pra onde? Porque o pai e a mãe tinham síndrome de Tom e Jerry, né? Eles viviam se pegando e tal, mas como a gente já tava mais velho, tava tudo certo. E aí brigaram e o pai foi pra Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, morar com a irmã dele. E no dia 20 ele tava lá. No dia 20 ele tava lá e dia 30 ele não tava mais. Olha que loucura. E aí eu disse, tá, então eu vou ligar pra ele. Ele disse, não, ele deixou o chip aqui porque ele não queria pagar deslocamento. Lembra que antigamente tava no DDD, era uma fortuna pagar deslocamento. Tu tá louco. E aí o pai não levou o chip. Eu disse, tá, então me dá o número dele de lá. Ele disse, não, ele disse que não quer falar com ninguém. Juro pros meus filhos hoje, tenho 2 filhos. Não teve briga, não teve nada, foi só isso. Aí ele disse, não quer falar com ninguém? Então tá bom, se ele não quer falar, eu também não falo. Os 2 bicudos, tanto eu como o pai, né? 2 bicudos, não nasce melancia de pé de laranja, né? Então, nós ficamos 2 anos sem se falar. 2009, 2011. 2010, 2009 ali, o resto, 2010, 2011. Em 2011, em abril de 2011, e aí mudança de ambiente, aí eu me separei, aí fui morar num kitnet de 23 metros quadrados, de aluguel, sem dinheiro, eu tinha me separado, morando num kitnet de 23 metros quadrados,
E aí comecei um outro namoro. E aí essa pessoa, eu contei essa história. Ela disse, deixa de ser babaca. Liga pro teu pai. Eu disse, não, ele que me liga. Ele é meu pai. E aí, e aí eu comecei a aprender algumas coisas. Ah, aí ela me disse assim, tá, mas quem é que é o adulto da conversa? Eu disse, é ele. Ele é meu pai. Aí ela disse, Ele é o mais velho? ele é o mais velho? Ela disse, o adulto não é o mais velho, é o mais inteligente. Eu disse, não, o mais inteligente sou eu. Eu disse, então liga pra ele. Eu disse, puta que pariu. Tomei um truco. Liguei pro velho, aí, obviamente, dois babacas choraram e literalmente 3 horas no telefone chorando, os dois idiotas, Sim. porque um queria falar com o outro e ninguém ligava. E aí eu liguei pra ele. E aí descobri já que ele já não tava mais na tia, que tava morando lá num sítio de favor. Eu disse, cara, vem morar comigo em Joinville. Eu tô em Joinville, não tô lá com a mãe. Tudo bem, eu até entendo que não quer morar com a mãe lá, tá tudo certo, mas vem morar comigo e tal. E aí, comecei a conversar com ele, ele disse, tô renovando a minha carteira de motorista e depois eu vou. Eu disse, tá bom. E aí comecei a conversar com ele toda semana, ligando pra ele e tal. Aí ele disse, fui reprovado na carteira de motorista, eu vou ter que fazer exame, vou ter que fazer meu óculos novo e depois eu vou. Eu disse, tá bom. E aí comecei a conversando. Dia 14 de julho, às 3 horas da manhã, tô eu dormindo, a minha mãe me liga às 3 horas da manhã. Só, teu pai tá na UTI. Eu disse, como assim? Falei com ele agora esses dias. Ele disse, estourou uma aneurisma na aorta, na altura da cintura, tá grave no hospital e vai fazer cirurgia, tem 90% de ficar na mesa. Eu disse, como assim, cara? E aí já não dormi mais, aí aquela correria Do e tal. nada, do Do nada. nada. E nós tava, de repente tu vai lembrar, nós tava aquela semana, era uma quarta-feira, na outra semana, sem ser 10 dias depois, nós ia passar pelo um processo de recertificação da ISO, Aquelas da loucuras lá, 9, né? da 9 e da 14. Aí E tu era envolvido diretamente nessa eu era, loucura, né? eu era envolvido diretamente com a parte da ISO, eu estava ali já cuidava da central de resíduos, cuidava a parte da auditoria, aquelas encrencas legal ali, né? Aí, na sexta-feira, eu tinha, e ainda, não sei se tu vai lembrar, né? Mas eu tinha na época aí eu já tinha carro, né? Em 2011. Carro, eu tinha um Clio, sem ar, sem direção, sem rádio. Sim. E aí eu disse, cara, eu vou de carro pra Campo Grande e, e quando ele sair da cirurgia eu vou botar no carro, ele não se manda mais e eu vou trazer pra morar comigo e deu. Né? E eu sou caçula de 3 irmãos, né? Meus irmãos são mais velhos, eu liguei pra eles, eu disse, se vocês quiserem, vem até aqui e vai comigo lá e tal. Aí um irmão meu, o do meio, o Luciano, pegou um avião de Porto Alegre a Curitiba, passei em Curitiba, peguei ele e realmente fui de carro. E subiram. Me fui 16 horas de carro, eu nunca tinha passado de Joinville pra cima de carro. Foi a primeira experiência acima Foi de Joinville. Primeira experiência e fui até Campo Grande. Cheguei lá 16 horas de viagem. Cheguei lá, chegamos tarde da noite no sábado, daí, né? Nós viajamos no sábado. A cirurgia foi feita no sábado. E aí não consegui entrar. Chegamos lá 11 horas da noite. E aí fui no domingo de manhã cedo visitar ela na UTI. Cara, assim, é o primeiro tapa da vida, assim. Eu cheguei lá na UTI, aí dei o nome do pai lá. Ela disse, me lembro até hoje, né? Disse, cama 3C. Eu fui lá na 3C, eu disse, não é o pai. Aí fui na outra. Voltei lá. Moça, não, 3C. Eu disse, não é, cara. Cara, eu tive que botar quase a cara assim, ó, pra Tu não reconhecer. reconheceu ele? Não reconheci o pai de tão deformado que ele ficou da cirurgia. 17 horas de cirurgia. E aí eu passei mal, desmaiei, fiz uma fiasqueira lá na UTI. Lá, meu irmão me ajudou a juntar e tal. Eu disse, puta que pariu. Aí saí dali. E aí eu fiquei. Eu cheguei lá, eu vi ele no domingo, né? Cheguei no sábado. Minha tia mora lá, fiquei hospedado na casa da minha tia. Tem meus primos até hoje lá. E aí, fiquei a semana toda. E a minha chefia me ligando. Precisa voltar, tem auditoria. E o pai entrou em coma, fizeram em coma induzido, porque aí, como ele ficou muito tempo na cirurgia, e a cirurgia era na horta, faltou irrigação nas pernas, aí deu problema na musculatura, deu problema no rim, teve que fazer Problemas pós-cirurgia. Teve hemodiálise, deu pneumonia, e aí começou um monte de complicação e ele estava em coma induzido. E ele não melhorou. Daí, no meio disso, nessa semana, né, que eu tava lá, eu fiquei de domingo a domingo lá, né? Meus irmãos trocaram, um desceu e o outro foi lá, o mais velho, o Silvano. E aí ficou comigo lá. No domingo eu disse, cara, eu vou ter que descer. Daí eu pedi pra mãe subir, eu disse, mãe, sobe, fica com ele aqui e eu vou descer. Aí no domingo eu desci de carro sem ele. Sem ele. E tu já vai entender onde é que eu quero chegar com essa história aqui.
E aí vim pra auditoria, com a cabeça lá, né? E vim pra auditoria e nós começamos a fazer o processo de auditoria Na segunda-feira, na daí. segunda-feira. Eu viajei no domingo todo, cheguei aqui, tocamos o processo da auditoria. E na outra segunda-feira, vamos dizer assim, então eu trabalhei a semana toda, na outra segunda-feira aconteceu o previsto. O pai faleceu, 1h da tarde, segunda-feira, 1h da tarde, nós tava fazendo auditoria no empilhamento embarque, com o Fábio. E aí no meio da auditoria, eu avisei o Carlos lá e chamamos o Keeper para me substituir e eu me fui para o aeroporto. Fui tentar de avião, aí tava chovendo aqui em Joinville, não decolou e tal. Eu consegui decolar no outro dia de manhã, só às 9 da manhã. O enterro era terça-feira às 3h30, eu cheguei lá às 3 horas da tarde só. Daí conexão em Viracopos, demorou e tal. Aí fiquei meia hora com ele lá no enterro foi feito o enterro. E aí começa o que eu quero contar. E aí fui conversar com a minha tia, que morava lá e tal, e eu disse, aquela história toda de velório, né? Triste e tal e tal. Aí a minha tia olhou dentro dos meus olhos assim, disse, por que tu não veio antes? O que eu tô falando, tia? E como é foda. Opa, faz um pipe aí depois. Eu sou desbocado mesmo. Não tem problema nenhum. Eu disse, como é complicado quando o óbvio não é óbvio, né? Na cabeça da gente, né? Ela disse, por que tu não veio antes? Eu disse, tô falando, tia. Por que tu não veio antes? Eu disse, o que tá falando, tia? Sabe que eu trabalho, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo, que eu não tenho... Como é que eu vim antes? Ela disse, como é que em 15 dias tu veio 2 vezes? Eu disse, putz. Eu disse, mas agora... Eu disse, mas por que tu não faz esse esforço pra antes? Porque eu fui pra lá, que é o que interessa. Mas aí, pra quem coloca condição na vida, cara, eu pedi cartão de crédito emprestado pra trocar os pneus do carro. Eu fui com GPS emprestado. Eu fui com dinheiro emprestado. E quando eu fui de avião, eu peguei um cartão de crédito emprestado. Mas eu fui. Deu jeito. E aí a gente deixa pra dar jeito só nessas horas. E aquilo ali, cara, eu voltei me moendo. E aí eu comecei... Porque quando a gente tá nesse ambiente, de repente até te passou esses pensamentos também, porque a gente vivia no mesmo ambiente, a gente culpa o universo, culpa o mundo, culpa todo mundo, mas a gente não tem a coragem de se autoculpar, né? É mais fácil terceirizar, né? Bem mais fácil, É mais quentinho, né, terceirizar, né? É bem mais confortável, né? E aí eu disse assim, cara do céu, cara. E aí eu comecei a olhar sobre isso. E a primeira coisa, eu parei de reclamar. E eu era cara, e tu sabe o que eu fazia, o que eu trabalhava, e eu achava que eu fazia muito e ganhava pouco. Que é a síndrome, né? Sim, sim. Do CLT. E aí eu disse, cara, beleza, se eu não tô confortável, né? Eu uso alguns termos, né? Eu disse, cara, se tu não tá confortável com a balada, troca de balada. Tu não vai matar o DJ, né? É isso aí. Eu não gosto de bandinha. Cara, não vai na bandinha, vai no funk. Eu não gosto de funk, eu gosto de bandinha, vai na bandinha, né? Acho É que isso aí. tu é um cara que participa de comunidade. Cara, tu não gosta de comunidade, não vai na comunidade. Agora, se tu não gosta de baile funk, vai na comunidade. Simples verso. Tu escolhe. É isso aí. Tu escolhe. E aí, Essa decisão é tua, né? essa decisão Não adianta ficar bravo com o DJ, né? Não fica bravo com o DJ, cara. Tu não é o DJ. Quer escolher a música? Vira DJ. É isso aí. Da tua própria vida, né? Exatamente. E aí foi que eu comecei a tomar decisão. E começou, e eu não sabia, eu não tinha clareza disso. E levou 6 meses pra mim começar a entender isso aí. Então, o final de ano o meu pai morreu dia 1º de agosto de 2011. Eu levei 6 meses, no final de ano eu tomei a decisão. Se eu não tô satisfeito, é culpa minha. E eu não tô fazendo por onde e eu não tô mostrando meu valor. Então, ou eu troco de balada, ou vai ficar na mesma. E aí eu tomei a decisão, e aí em março eu pedi demissão e fui trabalhar numa empresa. Fui trabalhar no outro Universal, que era o Universal Fitness, que era detentora da marca Athletic, e eles tinham acabado de comprar a Caloi, a parte fitness da Caloi. E eu fui pra lá porque eles têm uma indústria, não, eles têm ainda a indústria em Manaus, e eles precisavam fazer a certificação da 9000, e eu fui pra... Tu tinha o know-how ali da Universal. Eu tinha o know-how, e eu fui como qualidade, e eu fui pra fazer a certificação da 9001. E fui pra essa empresa, e olha só, eu trabalhava muito mais,
Em 9 meses eu fiz a certificação sozinho, que eu nunca tinha feito sozinho. A estrutura que a gente tinha numa multinacional é totalmente diferente. Eu que encabeçando, contratei 6 pessoas para tocar comigo. Em 9 meses certificamos a indústria. Em 9 meses eu fui promovido. E aí eu parei com a minha faculdade de engenharia mecânica e fui para logística. E aí eles montaram uma estrutura de logística onde é que eles tinham 4 gerentes. E aí um cuidava a programação da indústria e a indústria, o outro cuidava a parte de estoques, o outro pivo, que era a programação, e um cuidava toda a parte de atendimento, entregas, reversa e saque. E eu fiquei com esse pilar. A do cliente lá. E eu fiquei com todo, e de todas as marcas. E aí eu assumi esse pilar. Em 6 meses eu assumi a América do Sul. Aí eu tinha 60 funcionários em Buenos Aires. Eu tinha 3 escritórios, um no Chile, na Colômbia e no México. E tinha mais umas 16 pessoas em Manaus e umas 50 aqui em Joinville. E aí e aí eu viajava direto, Buenos Aires, Manaus, Uberlândia, os CDs, as filiais e tudo. E aí eu comecei a entender. Nesse período de 1 ano e meio, eu fui promovido 4 vezes, eu ganhei 8 aumentos de salário Dentro da Atlético. dentro do Atlético. E aí eu comecei a entender exatamente o que eu tinha vivido. Que era. Ali eu comecei a entender que, assim como na natureza, se a gente não tiver em movimento, a gente não tem oportunidade. A gente tem que estar em movimento. E a gente tem que se movimentar. E o crescimento está no desconforto. Não está no conforto. Porque era confortável. Onde é que eu estava? Eu tinha minha sala, no segundo piso, sentadinho, com copeira, levando café lá para mim. Eu dava uma voltinha na fábrica, mas eu não me sujava mais, eu não estava mais na indústria. Eu ia quando era conveniente. Ficava nas reuniões com a supervisão ali, participava também. Era cômodo para mim. Dentro do mundo onde a gente foi criado, dentro da nossa história, Eu estava confortável. tinha chegado num. Era um sucesso, né? Era um sucesso. Ser efetivado e ter um cargo de encarregado ou supervisor. Ter saído da produção e tudo. Era Era sucesso. No cargo, sim. No salário, não era. Só que era inversão de valores. Sim. Eu fazia muito pouco, eu ganhava muito mais. Eu ganhava muito porque eu fazia. Não era o contrário, né? Não era o contrário. E na minha cabeça era o contrário. Mas aí, quando eu saí, eu entendi que eu fazia muito e ganhava. Eu fazia pouco e ganhava muito. E lá eu fazia muito mais e ganhava muito mais também. Sim. Mas era meu movimento. E isso começou a mexer. E aí, quando a gente começou a olhar esse negócio, de saber, eu trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite direto. E tava tudo certo. Mas é que eu tava. E em casa? Eu tava sendo remunerado. Eu não tinha filhos ainda. Ah. Eu não tinha filhos ainda. E aí foi algumas jogadas. Mas antes disso, né, voltando só bem rapidinho, a minha adolescência em Santa Cruz, Venâncio Santa Cruz ali, né, dos 13 aos 18 anos, antes de eu ir pro exército, o meu pai e a minha mãe eu venho de uma família de empreendedores, mas empreendedores de insucesso. O meu pai e a minha mãe junto tiveram 5, 6 negócios e quebraram todos. Eu morei de favor, eu morei em porão, eu passei fome. A experiência não era boa. Eu fugi do empreendedorismo. E eu fui pro exército, fiquei 3 anos e poucos no exército. Então, estabilidade, funcionário público. A experiência ruim te fazia procurar estabilidade. Exatamente. E aí eu fugi do tal de empreendedorismo. E aí quando eu trabalhei no pedágio, 3 anos, no concessionário de pedágio ali em Santa Cruz Rodovias. Trabalhei 3 anos e depois eu fui para o Universo, que eu fiquei 9 anos no total, né? No Universo. E aí. Mas só que eu fugia do tal da instabilidade e do desconforto. Mas na Atlético, mesmo sendo CLT, né? Eu era empreendedor. Porque quanto mais eu fazia, mais eu resultava. Quanto mais eu fazia, mais eu era promovido. Quanto mais eu viajava, mais. E aí eu comecei a entender isso aí. Eu comecei a entender a velocidade das coisas. E em 2 anos, cara, foi uma loucura. E aí, em dezembro de 2013, mais uma experiência muito, 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 muito importante, né? De uma enfermeira, ela devia ter acho que uns 60 e poucos anos, cara, que estava acompanhando o parto da minha filha. Minha filha nasceu dia 7 de dezembro de 2013. E aí no parto dela eu acompanhei, filmei na época, deixava filmar ainda, eu filmei todo o parto e tal. E aí, em Joinville ainda. Aqui em Joinville. A Vitória nasceu em Joinville. E aí aquela história toda, bota parto, incubador e tal, e fomos dar o primeiro banho, né? Aí demorou um pouco ali, enfim, fomos dar o primeiro banho.
E aí a enfermeira, 60 e poucos anos devia ter a enfermeira na época. Ela deu o banho assim e me deu a Vitória no colo. Aí ela disse assim, ó, aproveita esse presente. Ela falou assim, aproveita esse presente. Eu olhei dentro dos olhos dela assim, né? Ela disse, aproveita esse presente. E olha só, quando ela me falou, aproveita esse presente, eu achei que era o presente e o bebê. Ela falou assim, ó, aproveita esse presente, porque o passado não precisa mais da gente. Eu disse, caralho, cara. A enfermeira A enfermeira me falou isso. aproveita esse presente. Aproveita esse presente, porque o passado não precisa mais da gente. Eu disse, caralho, cara. E sabe onde é que me pegou? Porque cada um recebe isso de uma maneira, né? Mas eu vivia me culpando que eu tinha perdido tempo com meu pai. Os 2 anos que eu não falei com ele. E eu sempre ficava me culpando. E quando ela me falou isso, cara, eu não consigo mexer mais nisso. Eu não consigo mais mexer no passado. Eu não consigo ressuscitar meu pai pra voltar aos 2 anos. Eu perdi os 2 anos. Mas eu não consigo mais mexer. É um DJ que não dá pra... Eu não consigo mais mexer nisso aqui. Mas eu consigo mexer com o tempo com a minha filha. Concorda comigo? Com certeza. Com Esse meu, tá na tua mão. com meu pai eu não mexo mais, mas com a minha filha eu mexo. E olha só. E ela tá assim, caralho, cara. E aí por destino, sei lá, qualquer coisa. Foi final de 2013, tinha fechado aqui a Universo, a Fátima, né? Fechou a Universo ali, apagou as luzes. E ela tava com uma licença maternidade de 4 meses. Uhum. E aí, em janeiro, fevereiro ali, que nós tava com o bebê em casa, ela disse, quando acabar minha licença eu não vou mais trabalhar em empresa, eu vou botar um negócio pra mim. Eu disse, cara, eu tava ganhando bem, né? Eu disse, pode botar, pode brincar do que quiser, né? Pode botar. Sim. E aí começou com Já tava consolidado, ficar na região, o Tudo papo certo. de descer, Eu comprei apartamento no Costa e Silva, eu tinha um apartamento no Costa e Silva. estrutura já... Eu tinha comprado meu primeiro carro zero, tinha comprado um apartamento. Tudo redondinho. Tava tudo dentro do script da estabilidade, né? Que pra mim hoje a estabilidade não existe. E aí dentro disso, ela começou a procurar negócio. Aí, loja de bijuteria, loja de bolsa, loja de calça jeans, loja disso, loja daquilo. E aí chegou e achou uma loja de embalagem, presentes. Vou abrir uma loja de embalagem presente. E a gente começou a olhar ponto em Joinville. Embalagens. Embalagem, presente, essas E penduricais. ela que achou. Ela que ia tocar. No meio disso, no meio dessa conversa toda, aí veio o irmão dela, veio do sul, morar pra cá também. E veio a cunhada dela. E ela é a cunhada dela que ia fazer essa tal de casa de embalagem. Eu disse, tá, beleza, pode tocar, né? Tá. Onde assim, se desse tudo errado, eu garantia as pontas lá em casa, tava tudo certo. Né? Eu disse, pode fazer e tal. E aí, em janeiro, eu fui pra Buenos Aires e fiquei 15 dias lá. Era pra mim ficar 3 dias, fiquei 5, fiquei 7, acabei ficando 15 dias lá. E na época, a comunicação não tinha o WhatsApp ainda consolidado, era via Skype. E eu comecei, a Vitória tinha mesas, então não interagia, e eu comecei a olhar a Vitória pelo Skype e me bateu o que a enfermeira tinha me falado. Eu disse, caralho. 15 dias longe dela. Tô perdendo 15 dias aqui. De novo. E eu disse, cara, vou ter que mexer com isso aqui. Aí voltei, né, puto com o meu chefe já, né? E aí quando eu desci, literalmente, eu desci domingo de manhã, olha só. Eu desci de Buenos Aires domingo de manhã em Curitiba às 8 da manhã, né, que ou era Floripa ou era Curitiba, então eu desci em Curitiba. Desci às 8 da manhã, às 8h30 ele me ligou no domingo. Ele disse, Cris, tô chegando em Curitiba, já comprei tua passagem, eu preciso de ir em Manaus, que nós temos uma reunião amanhã em Manaus. Eu disse, cara, não vou. Acabei de ficar 15 dias longe da minha filha, tu sabe que a minha filha nasceu, cara, não vou. Não, tô com a passagem comprada, que não sei o quê. Eu nem desci, eu fiquei em Curitiba, meio-dia embarquei pra Manaus, fiquei mais uma semana em Manaus. Eu voltei revoltado. O Cris daquele jeito, revoltado. Aí eu fiquei 21 dias longe da minha filha. Disse, cara, aquilo me bateu, sabe? Aí fui com a minha mala de Buenos Aires, que eu tava ali, fui pra Manaus. Nem voltei pra casa. Tu não conseguiu passar em Joinville pra dar um abraço? Não, eu desembarquei às 8h30, o voo era às 11, não dava tempo pra ir voltar, tinha que fazer o check-in às 10, né? Não dava tempo. E aí, eu disse, caramba, cara. E enfim, aí a Fátima foi nessa procura de ponto. E aí, para quem é de Joinville aqui, né, vai conhecer bastante. Na época, a gente ia nos bairros, o bairro é descentralizado aqui, né, para quem vai escutar fora de Joinville. E aí, cada bairro tinha a sua vida, vamos dizer assim, comercial. Cada bairro é uma cidade. Cada bairro é uma cidade. E aí, a gente via nos bairros, né, uma igreja, os bancos, um PA e uma Ecoville. Uma igreja, um banco e uma Ecoville. Aí nós ficávamos brincando. Aí a família perguntava, onde é que tu vai abrir? Eu disse, vamos abrir do lado do Ecoville.
Mas na época a gente não sabia do modelo da Ecoville, a gente achou que era o mesmo dono e tal, a gente não conhecia. E nessa busca da Fátima por negócio, ela caiu numa reportagem da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que a Ecoville era uma expansão, um modelo franquia e tal, que na época era licenciamento de marca e tal, e tinha já um monte de lojas. Na época, em Joinville, tinha 17 lojas da Ecoville. E aí ela disse, eu marquei aqui para nós ir aqui em Joinville mesmo, onde é que eu vim agora do prédio, que eu acabei vindo de lá, era lá o escritório. E aí, 2013, 14? 2014. 14, isso. 14, fevereiro de 2014. E aí, fomos lá visitar a indústria. O gerente de expansão lá na época era o Douglas. Aí conversamos com ele, tal. Aí descobrimos o modelo, descobrimos que tinha 17 lojas em Joinville e tal. Olhamos o negócio. Aí voltamos para casa, pensamos e tal. Aí não tinha aqui na região, tinha. E eu e a Fátima tinha um plano que quando a gente se aposentasse era morar na praia, né? Mas quando se aposentasse. E aí, Joinville não tem, fomos olhar, olhamos, tinha em Balneário Camboriú. Tá liberado a área de Balneário Camboriú. Voltamos pra casa, demoramos 2 dias pra pensar, vender o Balneário Camboriú. Puta que pariu. Aí o pessoal, o Douglas falou, cara, tem Itapema do lado, tá crescendo e tal. Aí mostrou um monte de pesquisa de mercado, que era o maior crescimento, não era o maior PIB, mas era o maior crescimento de PIB em Santa Catarina e tal. Potencial tremendo. Pegamos o carro, fomos a Itapema, olhamos e tal, gostei. E aí, olha só, quando começa a te movimentar, as coisas começam a se movimentar igual. Nós estamos voltando de lá, e eu com a pergunta aqui, né? Apertado pra perguntar, né? Aí eu disse, mas a loja de embalagem tu ia tocar, tu e a Tati e tal, lá em Joinville. E aqui em Itapema, assim, como é que vai funcionar? Nós vamos morar aqui, eu vou todo dia pra Joinville, nós vamos morar em Joinville, tu vai vir todo dia pra cá? Qual que é a ideia? Ela disse, não, tu vai tocar comigo? Não tinha passado sair da Atlético na tua cabeça ainda. Não. Não, empreendedorismo zero, eu fugia do tal de empreendedorismo. Não, empreender o quê, cara? Tá louco? Passei fome com esse negócio. E aí... Passei fome com esse negócio. Sai não, fora. Não. E aí um parênteses aqui, pra voltar na conversa lá no dia do enterro do meu pai, né? Até pra ficar no mesmo time aqui, pra todo mundo entender. E o pessoal da Universal, ninguém conhece essa história aqui, que eu tô te falando agora aqui, agora vai ficar eternizado aí. E quando eu fui lá no enterro do pai, na segunda vez que eu fui de avião, meu pai era espírita, tá? Sem religião, tá, galera? Ele era espírita, minha tia também e tal. E o pai escrevia muito. E quando eu fui lá recolher as coisas onde é que ele morava, lá, fui lá recolher as coisas dele, eu achei a agenda dele. E aí aquela nostalgia, né? Olhando o que ele tinha escrito e tal e tal. No final da agenda dele, eu tenho essa agenda guardada lá em casa, do jeito dele, do modelo dele, das ideias dele, né? Ele tinha 3 planos de negócio nas últimas páginas. Um pro meu irmão mais velho, um pro meu irmão do meio e um pra mim. E aí, meu irmão mais velho era um material de construção, o do meio era um material elétrico e pra mim um supermercado, que ele queria montar e dar pra nós. Lá, em 2011, o meu primeiro pensamento... esse velho quer ferrar a gente, né, cara? Se ferrou a vida inteira com esse negócio de botar negócio, agora quer ferrar o cara. Segunda geração de ferrado. Para, né, cara? Ele não conseguiu fazer e quer que a gente se ferra, né? Mas, pra te ver a mentalidade, né? Quando a gente tem a mentalidade, é complicado. E aí, voltando agora pra 2014, então isso foi em 2011, voltando pra 2014, voltando do carro, voltando de Itapema, eu disse, cara, como é que vai ser? A gente vai morar aqui, vai morar lá? Como é que a gente vai fazer? Eu disse, não, tu vai empreender comigo. Eu disse, para com isso, tu sabe a minha história com empreendedorismo, eu não quero empreendedorismo nem a pau, eu não vou sair, eu vou segurar as pontas e tu toca lá, coisa e tal. Aí, isso é legal. Na cabeça da Fátima, tu teria que sair da Atlético. E trabalhar e tocar junto com ela o negócio. E pra mim, empreendedorismo tava totalmente fora de cogitação. Mas como é legal quando tu tá num ambiente que te provocam, né? E principalmente num casal, né? Aí ela disse assim, sabe a agenda do teu pai? Eu disse, nem começa. Nem começa. Eu disse, sabe aquele plano de negócio? Eu disse, sim. E ela sabia a minha tradução daquele plano de negócio. Ela disse, ele não queria te ferrar. Eu disse, não queria ter o mal, né? O que ele queria então, né? Aí ele disse assim, ele quis te mostrar que mesmo morrendo ele não desistiu. Eu disse, puta que pariu.
Cara, aquilo me bateu tão forte assim, eu disse, filha da mãe, né, cara? E silêncio total, absoluto. Só tu e ela no carro. Só eu e ela no carro. E a Vitória tava no bebê conforto, mas era bebê, né? Tinha Sim. 2, 3 meses. E aí, voltamos pra Joinville num silêncio, não falei nada, não respondi nada. E olha que louco, cara. E de novo, tá? Tenho provas e boto juramento aqui com meus filhos. 2 dias depois, nós não falamos mais do assunto, 2 dias depois, meu chefe coloca no Skype, na minha sala. Ele era grosso até pelo Skype, né? Na minha sala. E ali eu aprendi a não levar muita coisa pra não levar pro coração, que era tudo negócio, né? Faz parte. Mas esse é um outro podcast inteiro. Fui lá na sala dele, sem sacanagem. Uma pilha assim de papel, assim, ele me empurrou assim. Ó, acabamos de comprar uma fábrica na China, porteira fechada, 3 mil funcionários. Prepara tua documentação, quero tu na China pra assumir a operação na China. Da indústria lá na China. Preciso que tu vá pra China. Eu disse. 2 dias depois da visita em Itapema, 2 dias. China. 2 dias depois, documentação pra China. E Toma aí, decisão agora, velho. Aí ele disse assim. Aí eu olhei pra ele assim, eu disse. Família vai junto? Ele disse, não. Em quanto tempo eu volto? Em 6 e 6 meses. Aí eu disse, tem aumento? Não. Eu disse, não vou. Empurrei de volta. Ele disse, como assim tu não vai? Eu disse, não vou. Levantei e saí da sala. Aí cheguei em casa e falei, ó, aconteceu isso. De duas uma. Ou você amanhã eu estou demitido, ou eu tô com um X nas costas, nunca mais eu saio de onde é que eu tô. Né? Dizer um não desses. Sim. E hoje eu entendo que eu faria o mesmo, tá? Não tem nada de errado, não. Pra mim não tem nada de errado. Aí ela disse, então, bora botar a Ecoville. Eu disse, bora. Voltei uma semana A Fátima ficou contente. Aí voltei, pedi demissão. Acertei com a Ecoville. Tu mesmo pediu demissão da Atlético. Da Universo e da Atlético eu pedi demissão. Na verdade, eu pedi do pedágio. Todas as empresas que eu trabalhei, eu pedi demissão. E da Atlético olhando agora, né? Mas é assustador, né? É. Porque tu tá estável, tá bem, e tu tá com uma criança pequena. Eu ganhava, quando eu saí com o salário da Universo, eu ganhava 7 vezes mais. Em 2 anos. E tu tá com uma criança pequena agora, né? E tô com 3 meses de uma criança pequena. E eu saí, foi all-in, né? A gente jogou, saí, e aí eu fui. E a Fátima também tá desempregada. Sim. Aí a Fátima desempregada, eu pedi demissão, fomos pra uma cidade que a gente não conhecia ninguém, de um negócio que a gente não conhecia, que nunca tinha empreendido. Vocês também não tinham contato com a Ecoville, o sistema Ecoville, né? Não. Antes, né? Não. E aí, mas principalmente por entender a questão do movimento. 15 dias depois, eu fui para Itapema, me mudei para Itapema, comecei a loja. 15 dias que eu tinha aberto a loja, não tinha vendido nada, tava um caos. Tinha comprado carro, tinha comprado uma Montana zero, tinha feito um monte de coisa. Investiu com a saída. 15 dias depois, o pessoal da BMW me chama para supervisor de logística. Com salário, tudo, mandava uma van me buscar lá. Uma galera da Universal foi pra BM, né? Eu não sei como é que chegaram no meu nome. Eu sei que alguém me ligou, Sim. o cara do RH me ligou e tal. E aí eu disse, puta que pariu. Aí foi ao contrário, a Fátima, quando tinha visto a realidade, que nós já estávamos 2 meses colocando, ela disse, vai. Eu disse, não vou. Agora eu não vou. A Fátima falou, agora vai, que nós vamos precisar do salário. Eu disse, não, agora eu não vou. E aí, naquele dia eu botei uma frase, até tá no livro dos meninos da Ecoville, que eu falei pra eles, eu disse, cara, o plano A é fazer esse negócio dar certo e o plano B é fazer o A dar certo. Não tem mais volta. Não vou. E aí, encurtando a história, a gente, em 4 anos de operação, eu virei top 1 de faturamento no Brasil, em Itapema, com a cidade de 60 mil habitantes. Isso é 2014, 2018. 2018 eu virei top 1 da rede de faturamento. Eu sou até hoje, tá? Hoje tem 386 unidades, eu sou o top 1 ainda. A loja de Itapema é a top 1. 2018 eu coloquei uma outra empresa de facilities, de serviço de limpeza, jardinagem, zeladoria e tal, que é a Vertex, que era a Vertex, né? Virou franquia, aí vendi 100 e poucas franquias no Brasil, e aí eu virei franqueador a primeira vez. Aí eu virei franqueador com a Vertex.
E aí eu era top 1 de faturamento da Ecoville e franqueador da Vertex. E a Vertex nasceu quando estava nascendo a 300 Franchise, que era uma aceleradora de franquias que vendia franquias, que era o core do negócio. Que era quem? Que eram os fundadores da Ecoville, que eles aprenderam a vender a Ecoville muito além do mercado, né? Então, hoje tu expandir 2, 3 franquias é muito bom por mês, né? Se tu vender 2, 3 franquias, hoje é um bom negócio. Legal. É um número legal. A Ecoville fazia 15, 20 por mês. 15, 20 por mês? Por mês. E aí Que loucura, aí começou a chamar a atenção do mercado e tal. E aí o próprio relacionamento do Léo e do Lê, os caras começaram, cara, vender as minhas franquias também. Não sei vender, só sei vender Ecoville, não, sabe? É a mesma coisa e tal. E foi indo. E aí ele pegou um, pegou dois, pegou três. Daqui a pouco tava com 20, 30 marcas nesse negócio e a Vertex era uma delas. E aí eles entenderam que eles tinham um negócio aqui, por isso que se nasceu. E eles nem tinham a 300 ainda. Não. Aí que eles vendiam as demais com Ecoville ainda. Com Ecoville, com o time da Ecoville. E aí que surgiu a 300. E aí, na época, era uma aceleradora de franquia. E aí, quando começou a 300 escalar, em 2021... Isso é pré-pandemia, esse movimento todo. Esse é 2019. Não, no meio da pandemia. No meio do troço. No meio da pandemia. 2019 nasceu a 300. E aí, eu também, com a Vertex, eu já estava com ela rodando antes da pandemia. E aí, na pandemia, nós passamos uma pandemia com ela rodando. Foi dificuldade para todo mundo, como qualquer outro nicho. A gente também teve dificuldade. Tivemos lojas fechadas da Ecoville por 15, 20, 30 dias. Né? A minha loja ficou fechada uma semana, mas ficamos fechados também. E aí começou esse movimento. Aí quando a 300 começou a acelerar, os meninos colocaram, cara, eu tenho a Ecoville, tenho a 300, e onde é que eu vou colocar foco? E aí que eu recebi o convite para assumir a gestão da Ecoville. E aí eles me convidaram para sócio, então eu era um franqueado. E aí, quiser dar um Google aí, tá na Exame, eu saí na capa da Exame, de franqueada CEO. Eu fui convidado para fazer a gestão da Ecoville, assumir a rede da Ecoville, porque eu já era franqueador da Vertex. Eu já tinha 100 e poucos franqueados aqui. Sim. Né? E aí eu juntei as redes. Deixa eu só... A Vertex foi com apoio deles ou tu e a Fátima que se... Fui eu e a Fátima. A Vertex foi independente deles. Os fundadores da Vertex é eu e a Fátima. O sucesso da Vertex e com a Ecoville, é óbvio, te deram o know-how pra... E o patamar de... Não, esse cara tem potencial. E aí eles... Dentro de uma imersão que até que o Léo era sócio antes do Sales Club, lá em São Paulo, ele me chamou pra conversar, eu tava na imersão lá. E aí ele me chamou e fez o convite. E aí, claro, fizemos a análise, enfim, estudamos e negociamos. E aí eu assumi como em 2021, em agosto de 2000... Olha só que loucura. Eu assumi a Ecoville em 2021, dia 1º de agosto de 2021. Fechando exatamente 10 anos que o pai tinha falecido. Tu vai falecer em 1º de agosto. Uhum. Eu abri a loja da Ecoville em 2014, dia 1º de agosto, sem querer também. 1º de agosto de 2014 eu abri a loja. Em 1º de agosto de 2021 eu assumi a Ecoville. Essas datas nada pensadas. Nada, juro por ti, nada pensado. Foi, vamos fazer sexta-feira, vamos fazer sexta-feira. Pingou 1º de agosto. Tu olha, tu é 1º de agosto. Louco. E aí eu assumi a Ecoville. E quando eu comecei com a Ecoville, eu tinha 2 franqueadoras. E aí eu comecei... Aí eu assumi o time da Ecoville, que era aqui em Joinville, e eu tinha um lá em Itapema, que era da Vertex. E aí quando eu e a Fátima começamos a analisar e tal, a gente começou a cruzar que tinha muita coisa igual, né? E aí a gente começou a compartilhar a mão de obra. Então, por exemplo, meu contas a pagar. Contas a pagar é contas a pagar. É cara crachá. Otimizo. Faço um só. Contas a receber, fiscal, jurídico. E aí nós começamos a marketing. E aí nós começamos a juntar. E aí eu montei um centro de serviço compartilhado, que é um CSC. E aí, 6 meses depois que eu tinha assumido a Ecoville, um outro sócio do Léo, de uma marca dele, desistiu da franquia, tinha 30 e poucos franqueados. O Léo disse, ô Cris, agora que a gente tem gestão, tu não quer assumir essa marca, que o cara tá doando aqui, ele não quer mais se envolver, ele tem outros negócios, ele não tem tempo pro franchise. Não quer assumir? Eu disse, assuma, vamos olhar, que era a Edcase, que é do Diego, daqui de Joinville e tal. Sim, sucesso. A Edcase, aí assumimos a Edcase. Aí nós chamamos o Diego para ser a cara da marca. Porque eu já faço a cara da marca na Ecoville. Então, eu não aparecer lá
falando de produto de limpeza e falando de celular, não faz sentido. A gente chamou o Diego. O Diego já tinha 9 lojas no ramo. Fizemos um rebrand nas lojas dele e As ele lojas do veio. Diego não era Edge Case, eram Não, outras lojas. Era Central Centerville, alguma coisa assim. E aí ele mudou as de Joinville, que já são etiquetas, tá? Com um lojão lá aqui na Santa Catarina, lá Sim, tá sim, o sim. lojão lá. E aí começou, aí veio a etiqueta. Aí eu tava com 3 marcas, mas independentes, não tinha nome. E aí, para aproveitar o ecossistema e para criar, eu sou a primeira vertical do Grupo 300, que aí eu fiz ao contrário. Aí agora eu fui lá, criei a 300 Gestão e chamei o Léo Lê para sócio. E eu disse, cara, agora eu tenho um negócio, não faz sentido com isso, vamos botar no grupo. E aí a gente entrou no grupo como 300 Gestão. Ao mesmo tempo, tinha a loja de franquia, que é do Lucien, nós estávamos em reunião agora de manhã, que é de BH. O Lucien, ele é filho de um dos cofundadores da Localiza Rentacar. É o cara que começou o franchise lá em 70 e poucos da Localiza, que é o Aristides Newton, é o pai do Lucien. O Lucien se criou na Localiza, trabalhou na Localiza, ele foi E consultor. deu um pouquinho certo, né? É, quase. E aí, ele que levou a Localiza para Colômbia e tal, então ele tem muito know-how do franchise. E ele tinha uma consultoria, ele tem uma consultoria que faz a formatação do negócio. Então, eu tenho um negócio que não é franquia e transforma em franquia. E aí se chamava loja de franquia. E aí ele fez o mesmo movimento. Ele chamou o Léo e o Lê para sócio e mudou para 300 consultoria. Então, nós tínhamos a 300 aceleração, que vendia franquia, que vende franquia, a 300 gestão, que faz gestão de franqueadoras, a 300 consultoria, que formata o negócio. E aí, com os aprendizados e tal, existe o Vinícius, que é filho do, vamos dizer assim, cria do Lucien também, que era sócio dele na consultoria. Criamos uma incubadora para pequenas marcas, para pequenos negócios, para validar ele para aceleração, que se chama 300 Scale Up, que também fica em BH. Então nós temos o escritório em BH, em Joinville e Itapema. Temos 3 sedes para tocar esse negócio e ficamos 4 verticais e uma horizontal que se chama 300 Educação, que é o nosso programa de educação dentro do franchise. Então hoje, vamos dizer, chamar assim, nós temos 5 unidades de negócio dentro do grupo e cada unidade de negócio tem o seu CEO, tem o seu fundador, são CNPJs diferentes e tal. E hoje eu toco a 300 Gestão, hoje eu cuido mais de 1.500 franqueados, tenho mais de 20 marcas de franquias e tenho minhas unidades próprias ainda, que eu tenho uma Ecoville em Itajaí, tenho uma Ecoville em Itapema. Aí a gente fez, em 2023, a gente fez a fusão da Vertex e Ecoville, que virou a Ecoville Facilities. Que aí eu trouxe para dentro das Ecovilles serviço. Aluguel de equipamento, prestação de serviço e tal. Só a minha unidade própria de Itapema tem 220 funcionários. Né? Direto, 220 direto. Só CLT, tudo CLT. Daí, então eu tenho mais, na 300 Gestão tem mais umas 70 pessoas. E assim a gente vai fazendo. E aí tem mais aí, no meio, dentro do ecossistema, a gente é sócio de um monte de negócio. Hoje eu sou sócio de mais de 37 empresas. Né? E todos esses negócios a gente é sócio. Girando. E faz dentro de um centro administrativo para fazer. E aí, tô te falando aí de... Hoje nós estamos em 2026, né? Quando eu vim para o universo em 2006, hoje 2026 é 20 anos dessa trajetória. A gente falou muito da questão família, né? E eu acho que o supermercado teu pai deu certo, né? Aquele caderninho deu certo, né? Depois eu vou te mandar a foto, até para botar pro pessoal aí. E foi um treinamento de franqueado, eu mostro a foto da inauguração da minha loja. E o slogan da Ecoville, quando eu abri em 2014, era Clean Shop. E aí, se eu for traduzir, é o supermercado da limpeza. Então, assim, sem querer, eu abri um supermercado. Mas era o supermercado da limpeza, era a Ecoville. Sim. E depois ela virou supermercado da limpeza em português e hoje a gente trocou, em 2022, a gente trocou para especialista em limpeza. Né? E aí mas era um supermercado. E o meu irmão do meio tá há 20 anos gerente da Gazima em Santa Cruz. Que é tradicionalíssimo, não? Uma potência, né? Material elétrico, que era o que o pai tinha desenhado para ele. Né? E o meu outro irmão não tá no material de construção, não, agora, mas ele trabalhou quase 16 anos na ArcelorMittal. E agora tá trabalhando comigo aqui. Ele tá morando aqui desde 21, tá morando aqui, tá trabalhando comigo hoje, trabalha lá dentro da sede também, trabalha comigo aqui.
tudo que tu falou, né, Cristiano, e eu convivi também um pouco com a Fátima lá no RH. Cara, parece que ela foi fundamental nessa Foi. brincadeira toda, né? Foi com certeza, todo. Foi com certeza. A gente brinca, né? A gente bate um bolão junto, né? A gente a gente faz os dois papéis com tempos diferentes, né? Ora eu sou razão e ela é emoção, ora ela é razão e eu sou emoção, né? Obviamente eu sou mais emoção e ela mais razão, até por questões de formações. Mas a gente joga junto pra caramba. Inclusive hoje a Fátima é a nossa diretora de governança lá, né? Toda a parte administrativa, jurídica, financeira, RH, Sim. é tudo com ela. Né? Hoje ela trabalha direto. Ô, Cristiano, é um assunto até que a gente conversou ontem, e era até na questão lá, ontem não, no último programa, que foi o Dr. Ville, um médico, ele também tem uma relação muito com a esposa lá, de apresentar, de convivência familiar. A gente também teve com o Jussan, que é um colega nosso que também tem uma empresa aqui, o Recanto do Osmar, que é um restaurante de sucesso aqui. Qual é o segredo? Porque a gente cada vez mais vê essa questão da família, né? Então, que já é difícil as questões familiares, né? Ainda envolver negócio junto, né? Então, o que tu acha que é essa cola que une tu e a Fátima como base disso no trabalho e na família? Qual é o segredo pra gente? Porque a gente vê muito a dificuldade hoje dos relacionamentos, né? Eu e a Fátima trabalhamos há 12 anos um de frente pro outro, né? A gente trabalha junto, vai pra casa junto, volta, vai pro trabalho junto, né? E... Cara, Devem ter problemas nesse período? cara, tu acredita? Problemas de trabalho, Não, a gente nunca brigou. A gente nunca brigou. Nem por trabalho, nem Não. por nada. Não. Uma coisa que eu acho que serve pra todo mundo, né? As pessoas... a empresa familiar e coisa e tal. Uhum. Cara, acho que ela é libertador. Deve ter muitos franqueados também nessa linha Sim, de família, a né? grande maioria. A Ecoville é a grande maioria é casal. Sim. E eu falo bastante sobre isso. Primeiro, respeito, Que é a né? história de vocês no início, né? Nós fomos Lá um em casal. 2014, né? Nós fomos um casal que... Por isso que a gente trabalha 12 anos junto, né? É 2014, 2026. É isso aí. 12 anos a gente trabalha na loja operando, né? A gente trabalhava na mesma empresa, mas distante, né? Sim, Agora, de frente a frente, há 12 anos. Acho que a primeira coisa é respeito. Né? Acho que o básico de tudo é respeito. E outra coisa é os acordos, né? Existe um documento, uma ferramenta jurídica que é acordo de cotista. E a gente, desde que a gente iniciou a Ecoville, só eu e ela, não tinha nenhum funcionário, nós tínhamos um acordo de cotista. E isso eu aprendi lá na Atlético lá e eu implantei desde o primeiro dia. Ou seja, o que é o acordo de cotista? Quem manda no quê e quem cuida do quê. Tá definido. Tá definido. Não tem dúvida sobre isso. Aqui, por exemplo, eu posso dar um exemplo que a gente começou a loja. A gente não tinha nenhum funcionário. E aí, toda empresa, né? Hoje, vamos dizer, se for para papo de palestrante de venda, existem dois setores da empresa. O que vende e o que ajuda a vender, né? Mas... E não tá errado. É isso aí. É isso aí. É o que vende e o que ajuda a vender. É isso que precisa de uma empresa. Mas se eu for separar por parte técnica, é vendas. E aqui dentro, vamos chamar de comercial, né? Que eu tenho vendas e marketing embaixo de comercial. Eu tenho operações, que aqui é parte de patrimonial, segurança, logística, estoque, se tiver, né? Operações, vamos chamar assim. E que entra aqui compras também, alguma coisa assim. E a parte administrativa, que daí é financeiro, fiscal, jurídico, RH, administrativo. Então, o que a gente dividiu? 100% da administrativa era a autonomia dela. Eu pedi amém. Ela que manda nessa parte. A administrativa é dela. Eu não vou tomar decisões aqui. É dela. A última palavra é dela. Se é sim, se é não, é dela. Eu posso até tentar Argumentar. influenciar, tentar argumentar, mas a decisão é dela. Comercial é meu. E nas operações a gente dividiu. Compras é dela. Compras, porque tem muito a ver com financeiro, então compras era dela. E a organização, segurança e tal da loja era meu. Entrega, pedidos, logística, separação, recebimento, isso era meu. Então a gente iniciou assim. E quando a gente foi... E tanto que hoje a minha diretoria está exatamente assim hoje. Continua essa estrutura. Hoje a Fátima é diretora de governança, então toda a administrativa é dela. Eu tenho um diretor de marketing e comunicação. Eu tenho um diretor de operações e um de TI e qualidade, que fica embaixo de operações. Então eu tenho 2 operações, um comercial
e um governança. Hoje ainda está essa estrutura, as verticais são exatamente essas. Só que, claro, hoje tem, na operações eu tenho 40 pessoas. Sim, No outro tamanho. outro tamanho, mas Mas a base... a essência é essa. Uhum. E isso, por exemplo, o meu diretor de TI, ele tem autonomia até R$ 5.000, está no acordo cotista. Depois ele tem que aprovar com a diretora financeira. A diretora financeira tem até R$ 100.000. Acima de R$ 100.000 é só comigo. Então, assim, E essa regra tá clara e e essa- óbvio, e não tem... eu sou o presidente lá, o diretor executivo, o CEO, o nome que quiser. Né? A gente não tem ego quanto a isso. Né? Mas a última decisão é minha. Mas eles têm as autonomias alçadas Sim. deles. E aí que tá. Por que a gente não briga? Porque a gente tá definido. Pode ficar chateado de tomar um não? Pode. Mas não é uma briga. É Combinado segue o não é projeto. caro, né? Já dizia Não é antigamente, caro. né? E isso é libertador. Porque, cara, se autonomia. Por exemplo, eu comercial. Aconteceu agora. A gente assumiu a unidade de Itajaí da Ecoville e eu fui lá e dei um tapa na loja, troquei prateleira, mandei pintar, queria trocar a fachada e plotar o carro. Ela disse, ó, esse mês faz isso, esse outro mês faz isso, outro mês faz aquilo, coisa e tal. Aí os gringos, não sei o quê, porque o Cris. Eu disse, cara, o orçamento tá ali. Ela já deu o plano pra vocês. Só executa. Não tem, mano. É isso aí. É Não isso tem aí. Cris, não tem Não tem, Papa, não velho. tem... Não tenho. Ah, eu queria fazer. Cara, eu queria ser louro de olho azul também, cara. Não dá. Não dá, velho. Caixa é rei. Caixa que manda, velho. Eu disse, para com isso. E esse é um bate-bola que a gente faz muito bem. Então, isso é libertador. E ela sabe também. Claro que ela respeita também. Se eu disser sim, sim, vamos fazer, aí nós vamos fazer. Então, que nem, por exemplo, eu vim hoje de manhã, tem reunião hoje de manhã, tem reunião de conselho, a gente tá fazendo umas loucuras aí, saindo do Brasil agora, fazendo sede fora e tal. Vai vir bronca que. Mas a gente já reestruturou isso. Eu passei o ano de 2025 exatamente preparando a base para eu sair prospectar novos negócios agora. Então, desde que a gente começou, a gente sempre fazia um ano estrutura, um ano cresce, um ano estrutura, um ano cresce, um ano estrutura. 2026 é o nosso ano de crescimento, né? Bom, pessoal, é daqueles episódios, assim, que me trazem alegria e me justificam o porquê fazer, né? Porque é uma coisa que eu gosto, mas que nem tu falou, movimentar às vezes dá trabalho, né? É que as oportunidades não estão na zona de conforto. Exatamente, exatamente. E às vezes a gente se questiona, pô, ter que ir lá, ter que horário, ter que, né, estrutura e sempre tem um pouquinho de investimento em tudo, né? E tempo, né? O tempo é um só, né? Tempo. Tu gasta aqui ou gasta ali, ou... O que eu aprendi na frase do pai lá, que eu levo e levo nas minhas palestras todas, eu encerro elas, uma frase que me dói por ter aprendido na dor, e eu falo muita gente porque as pessoas não precisam aprender na dor. É que o tempo não espera ninguém. Exatamente. Ele Tempo. vai, ele vai, ele vai. As E 20 tu vai ficar pra trás. As 24 horas são iguais para todo mundo. O que diferencia o resultado de cada um é o que eu faço com essas 24 horas. E esse é o jogo. O tempo não espera ninguém. Boa. O tempo não espera ninguém. Cris, eu queria te agradecer. Eu sei que tua agenda é essa loucura de tu deixar uma horinha da tua vida aí para um amigo. A gente provoca essa loucura, né? E foi muito bom te ver de novo. Eu tenho um carinho muito, muito especial pela Fátima, pelo tempo que a gente trabalhou junto. Ela Legal. sempre foi uma pessoa sensacional, né? Sempre foi diferente, né? E a nossa relação também, apesar da loucura que era nosso trabalho antigamente, né? Acho que hoje tá mais, né? Mas a loucura no sentido do time da vida, do momento, da idade, tudo, né? E te ver bem, te ver feliz, dá pra ver que tu tá feliz. Tá corrido, tá correndo, mas tu tá com o brilho no olho, aquele brilho no olho como é que eu posso dizer assim, da conquista, do orgulho de estar indo pra frente, de estar... Mas até pro pessoal do teu público aqui e para todos, né, Ivan, é muito legal reviver, é muito legal falar da história e tal, mas são o que a gente aprendeu com essa história, né? O que a gente aprendeu com essa história. E eu aprendi muitas coisas, mas umas coisas pilares são a questão do tempo, e o que tu falou agora é bastante importante, eu queria deixar registrado. A gente não tem sucesso e depois é feliz. A gente primeiro é feliz para depois ter sucesso. A alegria é provocada. Alegria é provocada. Se colocar no estado de alegria é só culpa da gente.
Então, bota a música alta, bota a música que gosta, dança do jeito que quiser, faz a loucura que quiser, se coloca no estado da alegria que as coisas acontecem. Pode ter certeza disso. Estado da alegria que vai fazer acontecer. Estado da alegria. E E como as coisas dão certo quando a gente tá em estado de alegria, é impressionante. E como dão errado quando não estamos, né? É verdade, né? tu é um jogador de futebol, né? Tu é um jogador de futebol. Nem todo dia é bom de jogar futebol, certo? Certo. Nem todo dia o cara tá com o status de goleador. Aí volta um pouquinho. Por que nos dias que eu sou goleador, o que aconteceu? É só cabeça, é só estado. Como é que eu entro em campo? Essa é a vida. Como é que eu acordo todo dia? Porque eu já fiz essa aposta com um monte de gente. Né? Se eu te desse R$ 1 milhão agora e tu não acordava amanhã, tu toparia? Vamos fazer. Reflete aí. Se eu te desse R$ 1 milhão agora, um Pix agora de R$ 1 milhão, e tu não acordaria amanhã, tu queria ou não? Se dinheiro é problema, né? A grande maioria vai dizer que não. E se eu te desse R$ 10 milhões e amanhã tu não acordaria, vai querer ou não? Grande resposta, a grande maioria vai dizer que não. Então, se o teu acordar de manhã é mais caro que 10 milhões, cara, por que tu acorda mal-humorado? Por que tu acorda reinando? Por que tu acorda brigando com os filhos? Por que tu acorda brigando com a esposa? Cara, acorda e faz, cara. Faz. Sei, cara. Faz hoje. Hoje de manhã eu acordei 5:30 da manhã. Eu tenho a minha rotina de estudo, de meditação, de cultura, até pra sair E de casa. financeiramente, digamos que tu não precisava estar mais nessa loucura, né? Não, graças a Deus não. Graças a Deus não. Não, há muito tempo já. Sim. Mas é propósito. E aí, a gente tem história aqui pra contar um monte de coisa. Mas naquela provocação da Fátima do empreendedorismo, o Ivan, e até te justificando por que eu tô aqui, porque eu tiro esse tempo porque é propósito meu. Porque lá, quando a Fátima falou de empreender, e ela falou do meu pai que ele morreu e não desistiu, eu falei pra ela, ok, a gente vai. Mas se um dia eu aprender a empreender, eu vou ensinar outros Eu empreendedores. vou ajudar. Eu vou ajudar outros empreendedores a comprar esse tempo. E tu tem ajudado, né? Tem. Tu tem números, quantas famílias, é que Cara, tem direta e indiretamente, Eu tenho assim, né? diretamente eu tenho o número que é o treinamento de franqueados, né? Eu já treinei mais de 900 franqueados. E como é que é o feedback dessas pessoas, cara, pra ti? Cara, nós temos uma meta lá de todo o encerramento do treinamento. O treinamento dura 5 dias, né? O treinamento do franqueado. Eu faço a abertura e o encerramento, né? A nossa meta é fazer os caras chorar 100%. Tá valendo, né? Faz 3 anos que a gente tá fazendo a pessoa chorar. A ideia é impactar a galera com a consciência, com a mentalidade. O que muda o jogo é a mentalidade. Então, se colocar feliz, fazer de propósito, fica muito mais leve. Porque a vida, não existe a vida um mar de rosas, né? Os problemas na vida da gente é igual uma fila de banco, né? Que nem antigamente. A gente é da fila do banco que ficava lá e ficava em pé na fila do banco, né? Hoje não existe mais isso, né? Mas a gente tem que ser o caixa do Banrisul, né? Tem 200 na fila, tá todo mundo reclamando, e como é que tá a cara do caixa no Banrisul? E quando ela termina de atender, o que ela fala? Quando ela termina de atender, a pessoa sai, o que ela fala? Lembra? Próximo. Próximo. O próximo, é verdade. A vida é assim, velho. O que a gente tem que fazer? Que essa fila de banco não seja jogador de basquete, porque daí fica Sim, foda, sim. né? Mas tudo anão de circo, Vem, vem, próximo. pode vir, vai vir, que a vida é assim, né? A vida ela é feita de adversidades. Existe um estudo, né, que todo ser humano passa por 24 adversidades por dia. Então, se tu não for resiliente, tu morre, cara. E se todas elas te machucarem, é isso aí. Porque a E tu resiliência internalizar tudo, né? Imagina. exatamente, é um atraso, é perder a chave, é perder um celular, é perder eu não saber onde é que tá meu óculos, eu não abasteci, cara, qualquer coisa é uma adversidade. E daí começa a procrastinar também, né? E aí tu começa a achar tudo que é difícil, tu começa a achar problema. Então, tá na escolha da gente. E aí mostra o resultado para fazer a questão do resultado com o movimento. Então, por exemplo, eu voltei agora de viagem, faz 2 dias. Eu tô com a agenda cheia desde segunda até... Eu tava olhando agora, os caras estão procurando vaga. Eu tenho agenda até dia 9 de março, sem 1 hora de folga. E sábado e domingo. Esse final de semana eu entro numa imersão, saio só domingo às 10 da noite. E aí? Então, assim, é que as pessoas esperam alguém fazer alguma coisa para as pessoas. E aí, né, Ivan, a gente conviveu muito tempo junto e tu sabe o que eu vivi, como eu era, e eu te digo que só o que mudou foi a mentalidade. Eu sou o mesmo, sou o mesmo CPF, o mesmo cara, o mesmo fanfarrão, brincalhão,
Faço o churrasco um pouquinho melhor agora, mas... Também com carne melhor, eu quero, com filé simples eu quero ver. mas Na época era filé simples e linguiça. é, Tu comeu muito X de R$1? muito Esse dia eu X tava de falando real. com a Tati, eu tava falando pras meninas. Cara, a base da alimentação quando a gente veio de X de Joinville real. pra Joinville. X R$1. E exatamente essa mudança de mentalidade é que faz o movimento. E estar se movimentando é o que muda o jogo. Cara, só faz. E as pessoas ficam arrumando desculpa e arrumando pretexto para não fazer. E aí, que eu ia te falar, que a gente conviveu e tal. E a gente para pensar nisso, às vezes até a gente chega na bobagem de pensar isso. Mas quantas vezes, tirando pai e mãe, né? Mas quantas vezes um vizinho bateu na tua porta e disse assim, ô Ivan, me dá a conta de luz aí que eu vou pagar a tua conta de luz esse mês. Não existe. Quantas vezes aconteceu? Nunca. E quantas vezes tu acha que vai acontecer isso? Nunca. Não vai, cara. Esse é um bom exemplo que, cara, se tu não correr pra pagar a tua conta de luz, ninguém vai pagar. É isso aí. E ninguém tá nem preocupado, porque as pessoas estão com as suas preocupações, né? O pessoal não tá nem aí pra tuas E ninguém preocupações. nem tem que estar preocupado mesmo, né? Ah, mas eu tô com dor de barriga. Sério? E daí? É isso aí. E daí? E eu tô com dor de barriga. E isso funciona pra todo mundo. E isso dá clareza que a responsabilidade do teu resultado é teu resultado. E a gente fala, né? Amor condicional só tem mulher, filho e cachorro, né? O homem só tem amor condicional se ele der resultado. Se ele não der resultado, ó, filho, vai anda, caminha. anda, porque vai abrir a fila. E aí a gente precisa fazer isso todo Correr dia. atrás da máquina. Cris, passa uma horinha, passa rápido. Gratidão novamente, cara, por tirar esse tempinho. Tamo junto, cara. Tamo junto. Encheu meu coração. Tenho gratidão até pra minha filha, eu poder mostrar isso pra minha família também. Legal. E que você que nos acompanha aqui no Podville. E é uma das coisas que... Um dos propósitos disso aqui, Cris, eu sou muito grato a Joinville, cara. Também, Joinville eu me também. tirou e eu sou grato a Siribu, a Santa Cruz também, a história foi... Mas a possibilidade de Joinville me abriu um mundo e esses episódios, essa questão do Podville, é devolver um pouquinho para nossa região aqui do que eu recebi. Porque, Cristiano, eu tenho assim, um depoimento, uma pessoa que tu atinja e que faça refletir, Tá feito. cara, já valeu a pena, Tá feito. sabe? Então, Tá feito. e eu tenho tido esses feedbacks, pô, que legal aquilo, questão de religião, questão de segurança, determinados assuntos. Então, se esse episódio aí que vocês assistirem, um corte, alguma coisa, fizer a diferença para uma pessoa, já valeu, Cris. Já valeu. Valeu. Tamo junto. Precisar, tô à disposição, a gente vai conversando. Tamo aí, cara. Bola pra frente. Bola. Valeu, pessoal. Obrigado. Cristiano Correia, da 300 Gestão. Até a próxima, pessoal. Abraço. Valeu.